E na presença do professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, muito boa tarde, vai-nos ajudar a analisar aqui os temas internacionais mais relevantes. Hoje começamos pelo Reino Unido, depois da demissão que foi oficializada de Keir Starmer, abrindo aqui mais uma vez um processo de transição. Será o sétimo no espaço de 10 anos. É precisamente o período coincidente também com o Brexit. Cumprem-se agora 10 anos. Brexit é sinónimo de instabilidade ou não é só isso? Muito boa tarde, Janete. Boa tarde também aos nossos telespectadores. O Brexit foi vendido por David Cameron como uma forma de se legitimar no poder. Ele estava convencido que a resposta seria não, que queremos continuar na União Europeia. Afinal, foi sim, e ele foi obrigado a cumprir a decisão do eleitorado, como eu ontem expliquei, votou maioritariamente pela saída em 2 países e pela permanência noutros 2 países. Só que votou em Inglaterra, que é o país principal, pela saída. Brexit foi vendido como era preciso que o Reino Unido recuperasse a sua soberania, principalmente a soberania da sua fronteira. E porquê? Para controlar a imigração. É evidente que não podemos dizer a soberania monetária porque nunca aderiu ao euro, à moeda única. Portanto, continuava a ter a libra. Era a soberania das suas fronteiras. E disse que aquilo que o Reino Unido contribuía para a União Europeia não encontrava contraponto naquilo que recebia da União Europeia. Dito de uma forma muito simples, o Reino Unido entendeu que algumas das carências que a população começava a sentir eram um reflexo daquilo que o Reino Unido era obrigado a colaborar no âmbito das suas obrigações na União Europeia. Percebeu-se que era uma falácia. Hoje o Reino Unido está pior, o custo de vida está pior, continua a não controlar as fronteiras, como se percebe no Canal da Mancha. É o exemplo mais nítido. E depois percebemos esta instabilidade. É uma instabilidade tal, eu trouxe uma imagem, esta é a imagem de todos. Temos aqui na última posição quem foi o responsável por isto tudo, David Cameron, mas todos os outros ministros que aqui estão, portanto os outros 5 primeiros-ministros até Rishi Sunak são do Partido Democrata. A seguir vem o primeiro que verdadeiramente é do Partido, eu disse Democrata, era conservador. Vem o primeiro que é dos trabalhistas, que é Keir Starmer. O que é que acontece? O Partido Democrata foi uma trituradora de primeiros-ministros. Porquê? Precisamente porque gente que estava no gabinete promovia a queda do primeiro-ministro. Aconteceu, por exemplo, tivemos aqui Theresa May. Theresa May foi vítima de quem? De Boris Johnson. E claro que quem com ferro mata, com ferro morre. Boris Johnson vai ser vítima também. E de alguma forma é isso que estamos a assistir a acontecer agora no Partido Trabalhista também? Exatamente, é o mesmo. A tal ponto que um deputado trabalhista disse: é tempo de acabarmos com esta bagunça. É tempo de, quando o Primeiro-Ministro cai o governo, há eleições antecipadas. Coisa que atualmente o sistema não permite. O sistema permite, mas também permite a mudança apenas do Primeiro-Ministro. E, por norma, é o que acontece. Repare, os primeiros 5 destas figuras foram 5 primeiros-ministros do Partido Conservador. Temos agora o primeiro do Labour, do Partido Trabalhista, que vai dar lugar a Andy Burnham. E o que é que acontece quando isto se verifica? É que há aquilo que se chama os golpes de Estado palacianos. Diz-se que em Roma havia muitos golpes de Estado palacianos, mas que até Roma olharia com espanto para a situação inglesa. Porquê? Porque mesmo lá os titulares do poder duravam mais do que estão a durar no Reino Unido. Isto resulta do quê? Resulta de este bipartidarismo, porque há um bipartidarismo que foi perfeito em muito tempo, porque o sistema eleitoral britânico assenta em círculos uninominais. O que quer dizer que, verdadeiramente, the winner takes it all. Significa the first past the post. Significa quem vence um círculo eleitoral, nem que tenha só um voto a mais, é eleito. E então, quem fica em segundo em todos os círculos eleitorais? Não elege ninguém. Isto penalizou muito, por exemplo, os liberais. Neste momento começa a aparecer o partido Nigel Farage, que
tem uma subida. É aquele que mais beneficia? Beneficia porque começa a ganhar em vários círculos em que conseguiu concentrar os votos. E o Partido Conservador, de que temos aqui 5 primeiros ministros, é um Partido Conservador em queda acentuada. Só que o Partido Trabalhista também percebemos que está a perpetuar o sistema dos golpes de Estado palaciano. O que nós vamos assistir, eu trouxe uma imagem, é que não é um processo de sucessão, é um processo de coroação. E quem se coroa é o rei. E o que acontece é que, verdadeiramente, Andy Burnham vai ser coroado. Porquê é que vai ser coroado? Vai aparecer um processo de sucessão. E havia gente que tinha capacidade para arregimentar os 81 deputados, mais os 5% das conselhias ou os 3% dos sindicatos. Havia gente. Havia, por exemplo, o Ash Streeting, que era o antigo Ministro da Saúde. Porquê é que o Ash Streeting entendeu que não era o tempo de entrar? É porque ele é um protegido de Lord Mandelson. E nós percebemos a ligação que ele tem, Lord Mandelson tem, com o caso dos ficheiros Epstein. Portanto, não seria ninguém aconselhável. Para se expor agora nessa fase. Depois aparece a Angela Rayner. E o que é que Angela Rayner simbolizava? Simbolizava alguém que, tendo sido vice-primeiro-ministro e tendo resolvido já o problema com a justiça, tinha capacidade para poder liderar o partido. Percebeu que ainda tem anticorpos dentro do partido, então não aceitou. E aconselhou o voto, precisamente, em Andy Burnham. Andy Burnham, que é importante percebermos, foi o presidente da Câmara da Grande Manchester, mas é alguém que verdadeiramente tem aquilo que eu posso chamar, não lhe posso chamar uma dupla personalidade, mas tem uma personalidade controversa. Repare, ele fez agora o caminho de Manchester para Westminster. Veio de comboio, como se fosse um cidadão normal. Como é que ele veio vestido? Com ténis e com uma camiseta. Porquê? Para mostrar que era um homem comum. Uma aproximação, é mesmo uma aproximação pensada? É pensada porque ele é da ala mais esquerda do Partido Trabalhista. É como se aqui em Portugal a linha de Pedro Nuno Santos de repente vencesse as eleições e fosse o Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos, que é a ala mais à esquerda do PS. O que acontece é que ele é esta figura. Mas atenção, viajou em primeira classe. E como é que ele saiu do comboio? O comboio permite-nos mudar de roupa. Então ele saiu vestido de fato e composto para ir ser deputado em Westminster e já com um ar de primeiro-ministro. O que significa o quê? Quem embarca como o homem comum desembarca como o político que vai ser coroado. A imagem da coroação que eu tenho mostra claramente o quê? Que ninguém no partido sentiu força para se lhe opor. Agora, atenção, é novamente uma liderança a prazo. E isto tem muito a ver com o Brexit. Aqui estamos a ver a coroação. Mas repare, ninguém o está a coroar. É ele que está a coroar. Eu só me lembro de uma situação semelhante. Foi Napoleão, com Joséphine. O delegado do Papa estava a demorar tempo demais. Napoleão tirou-lhe a coroa da mão e foi ele que coroou Joséphine. Aqui é uma coisa muito semelhante. Sou eu que me coroo a mim mesmo. E esta autocoroação significa o quê? O partido verdadeiramente não está unido, mas ninguém tem força para se me opor. E vamos à questão do Brexit. Que ligação é que isto tem? Sabe o que é que ele disse? Que espera que durante a vida, ele ainda é relativamente jovem, que durante a vida dele o Reino Unido regresse à União Europeia. Mas depois disse logo, mas não tenho intenção de, no meu mandato, se for eleito Primeiro-Ministro, abrir o dossiê. Porquê? Falta de coragem? Falta de coragem, precisamente porque ele é da ala mais à esquerda do partido. Ao contrário, por exemplo, do West Streeting, que era alguém mais moderado. Pegando outra vez no caso português, seria o José Luís Carneiro do PS. Mas a sociedade britânica estaria aberta, imaginemos um novo referendo, e poderia votar de facto nesse desfazer do Brexit? É evidente que sim. Porquê? Porque as pessoas votam com os bolsos.
diz que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E que, como o bolso é muito sensível, nós percebemos que a inflação é galopante, que a taxa de desemprego, principalmente entre a população jovem, é crescente. Portanto, quem votou a favor percebeu na primeira pessoa que foi um erro? Percebeu que foi enganada. Percebeu que foi enganada porquê? Porque lhe disseram aquilo que estamos a gastar na União Europeia, o serviço de saúde, o serviço público de saúde, aquilo que se chama, nós, Portugal, temos um Serviço Nacional de Saúde. O melhor Serviço Nacional de Saúde que havia era o Serviço Nacional de Saúde britânico. Foi completamente desmantelado. E houve a promessa de que agora vamos recuperar, vamos reinvestir, vamos voltar a fazer o Reino Unido um reino próspero. Repete-se aqui aquilo que foi o início da história da relação do Reino Unido com a Comunidade Económica Europeia. Sabe que, quando foi feito o Tratado de Roma, o Reino Unido não quis entrar. Porquê é que não quis entrar? Achava que a sua ligação privilegiada à Commonwealth era melhor do que entrar para a Comunidade Económica Europeia. A seguir bateu 2 vezes à porta e a Comunidade Económica Europeia, por voz do presidente francês Charles de Gaulle, recusou-lhe a entrada. Só entrou depois, mas nunca entrou totalmente. Entrou sempre nesta perspectiva com um pé dentro e outro pé fora. O que é que agora os britânicos pretendem? Que, pelo menos, haja um pé dentro e outro pé fora. Que é o quê? Caminhamos para uma união aduaneira. As zonas de integração regional têm 5 níveis. Começam primeiro na zona de comércio livre, depois na união aduaneira, depois no mercado comum, depois na União Económica e depois na União Política ou para-supranacional, cujo único exemplo no mundo é a União Europeia. O que é que acontece? A maioria dos britânicos prefere ou entrar ou pelo menos regressar à União Aduaneira, que é o segundo nível de integração regional. E porquê? Porque percebeu que foram enganados. Prometeram-lhe que verdadeiramente o futuro seria de sucesso e que, mais do que isso, teria o seu país de volta. O que eles tiveram de volta foi a inflação, o Serviço Nacional de Saúde continua sem funcionar, quem tem dinheiro tem seguros de saúde e o que se percebe claramente é que o Partido Trabalhista, nesta guinada à esquerda, vai tentar fazer uma coisa, que é perseguir os ricos. O grande problema é que grande parte dos muito ricos britânicos têm o seu dinheiro em offshores e o que acontece é que, mais do que terminar com os ricos, o Partido Trabalhista devia estar preocupado em diminuir a percentagem de pobres e de desempregados, que é muito grande. O Partido Conservador não conseguiu. O Partido Trabalhista também não está a conseguir. E, mais do que isso, a União Europeia, Janete, começa a ser vista como uma tábua de salvação. E uma tábua de salvação para quê? Para uma economia que repetiu o erro da recusa da entrada na Comunidade Económica Europeia. As voltas que isto dá. Professor, e no que diz respeito, sendo que em relação à União Europeia já ficou claro que poderá haver aqui, e pela via de Burham, uma aproximação, de facto, ao Bloco, no que diz respeito à outra cena geopolítica, nomeadamente às relações com a Rússia, há pouco víamos o porta-voz do Kremlin, enfim, a não perspectivar aqui grandes diferenças. O professor acredita que possa haver aqui alguma mudança desse ponto de vista? Não vai haver grandes mudanças, até porque está prevista uma reunião, uma cimeira entre a União Europeia e a nova. Era a anterior liderança britânica, neste momento será já com a nova liderança, poderá ter de ser adiada 1 ou 2 semanas, mas o Reino Unido vai continuar a fazer parte da coligação de vontades. E por isso mesmo é um dado muito importante. Para quem continua a olhar para a Rússia ainda como um país em que há um regime de esquerda, o que é uma completa falácia, terá de perceber que este governo britânico, que é um governo o futuro governo britânico é um governo mais à esquerda, continua a ver a Rússia como um inimigo, o que significa que
o problema ideológico esbateu-se muito. E aquela história de olhar para a Rússia como a sucessora da União Soviética não faz sentido. A Rússia é um país em que verdadeiramente há um regime que é ditatorial e a sua política aproxima-se muito mais até da direita e da extrema-direita do que da esquerda. Por isso, a relação privilegiada que tinha, por exemplo, com Marine Le Pen. E, por isso, o apoio que teve a tantos partidos populistas, culturais ou identitários. Este partido britânico é um partido, o Partido Trabalhista, é um partido que está à esquerda. Vai fazer uma deriva esquerdista. Mas o que é que acontece? Esta deriva esquerdista vai fazer crescer o populismo cultural ou identitário do partido de Nigel Farage. E quando isso acontecer, vamos perceber que nas próximas eleições, provavelmente, o Partido Trabalhista terá muita dificuldade em conservar o poder. Muito bem, professor, vamos olhar também para os desenvolvimentos no Médio Oriente. Temos aqui alguns avanços, com as duas partes a falarem em progressos. Ouvimos quer o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano a falar disso mesmo, assim como o J.D. Vance, a falar aqui de uma base muito sólida para alcançar um acordo final bem sucedido, sendo que parece que agora as equipas decidiram partir em dossiês os temas mais relevantes, que são de facto importantes e dificilmente poderiam ser discutidos no seu todo. E temos agora aqui uma divisão, pelo menos em 4 grupos de trabalho. Pois, não sabemos se em 4, se em 3. Porquê? Porque verdadeiramente, de facto, aparece muitas vezes a referência a 4 grupos de trabalho, sim, porque falamos nas sanções, no programa nuclear, na reconstrução e desenvolvimento e acompanhamento e implementação. Para acompanhamento e implementação é feito, não é um dossiê, é feito por uma equipa, é feita por comitê, que eu ontem expliquei. O que acontece é que o dossiê 3 é que deve ser dividido em reconstrução e desenvolvimento. E aí sim passaremos a ter 4 dossiês. Portanto, separar reconstrução de desenvolvimento económico. E o acompanhamento e implementação está entregue àquele que se chama o Comitê de Supervisão. E quem é que faz parte do Comitê de Supervisão? Claramente, os 2 negociadores principais do Irão, ou seja, o Presidente do Parlamento e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Vice-Presidente norte-americano J.D. Vance, o Primeiro-Ministro do Paquistão e o Primeiro-Ministro do Qatar. Isto significa o quê? Que é um comitê ao mais alto nível. E é por isso que se estranham estas intervenções de Donald Trump. Porque Donald Trump continua com o seu aspecto de ameaçar, de estar constantemente, não é meter grãos de areia na engrenagem, é meter pedras na engrenagem. E porquê? Porque está constantemente a ameaçar o Irão. E eu tenho seguido o discurso do Irão, que também é do mesmo tom, é a ameaçar os Estados Unidos. Quer dizer, que se os Estados Unidos não cumprirem, tudo volta à estaca zero e que o Irão irá, portanto, transformar os Estados Unidos naquilo que se chama um inferno na Terra. A verdade é que, apesar dessas narrativas inflamadas, dá a sensação que efetivamente estão a existir progressos nas negociações. Sob o ponto de vista político, o progresso é enorme e o memorando está em andamento. As dificuldades vão surgir agora nestes dossiês. Como eu disse, os 60 dias vão passar a 600 dias. E vão passar a 600 dias e provavelmente até irá pecar por defeito e não por excesso. Porquê? Porque há muita coisa a limar. Quase 2 anos, então, de processo de negociações. Tal qual como em 2015. E o que acontece é que estes 2 anos vão ser necessários. Porquê? Repare, J.D. Vance disse vai haver visita da Agência Internacional de Energia Atómica às centrais do Irão. O que é que disse o lado iraniano? Não estão previstas as visitas, mas depois aparecem sempre estas palavras da Agência Internacional de Energia Atómica, mas disse às centrais bombardeadas pelos Estados Unidos. O que quer dizer que poderá haver... O entendimento parece que nem sempre é o mesmo. Pois não.